Saia se não for muito necessário, amém? Preste atenção, porque esse é um momento especial, é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Alô? 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 Pode dar um pouquinho de volume aí, porque o rapaz aqui é meio franzininho. Fala bem baixo. Faz o Senhor, irmãos. Vai te dar som mesmo aqui. Aproveitando que os irmãos se encontram de pé, nós vamos ler o texto, que é o texto tema, né, dessa festa, porque hoje é uma festa aqui, né? Um círculo de oração. Deus abençoe o conjunto do círculo de oração, irmãs e irmãos, né? Que oram ao Senhor, fazem parte do círculo de oração. Uma Maria Braga, uma Vai Gislene, uma irmã Miriam. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Paulo Braga, muito obrigado pelo convite, né? Estar aqui nessa congregação. E eu nem vou citar o nome, tantos irmãos que a gente conhece aqui, que se eu for citar 1, 2, 3, eu vou deixar cunhado sem citar e fica ruim, né? E aqui a gente tem irmãos que a gente conhece há tantos anos, né? Alguns desde a época quando a igreja ainda estava na antiga 15. Então, receba o nosso carinho aí em nome de Jesus, a todos em nome do Senhor. Filipenses 4:6, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha o que o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Pode tomar assento, em nome de Jesus. O Paulo me passou o tema, né? Eu achei maravilhoso esse tema escolhido, a oração que chega ao trono de Deus. Mas eu achei interessante o início do versículo. Existe oração que ela tem impedimento para ir ao trono de Deus. Por exemplo, quando há um sentimento de pecado no coração. No Salmo 86, Davi diz: se eu contemplar a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Então, existem essas situações. Mas, no caso, o apóstolo Paulo aqui, ele chama a atenção por duas coisas aqui. Não é tanto o que ele chama a atenção da oração que não chega no trono de Deus. Ele chama a atenção aqui no versículo, é justamente o inverso. É a oração que chegou, mas perante nós, na nossa ansiedade, ela não chegou. Nós vivemos numa época que é a grande época da ansiedade. E aí depois vem a pandemia, e aí a coisa ficou pior. E aquilo que já era potencializado, ficou mais, né? A gente está vendo muitas pessoas da igreja mesmo que estão com síndrome de pânico, que estão tendo crise de ansiedade, que estão fazendo uso de medicamentos, estão com medo de pôr o pé para fora de casa, né? Alguns muito temerosos de vir à casa de Deus. É claro que tem que haver cuidados, nós, afinal de contas a gente está no meio de uma pandemia global, isso é sério, não é brincadeira, não é gripezinha, é coisa que tem que se tomar cuidado mesmo. Mas
há um sentimento que tomou conta das pessoas de uma forma muito terrível. No livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 a seguir, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram em tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Esse texto aqui, que aparentemente parece que não tem nada a ver com o texto de Filipenses, na verdade ele está todo dentro do contexto. Eu louvo a Deus por esse culto aqui, né? Está muito gostoso, maravilhoso, desde o início. Deus abençoe o pastor Paulo, passou com uma cirurgia delicada, né? Deus está dando graça, recuperação, irmã Islene, corpo ministerial aqui, todos os irmãos. Louvo a Deus, minha esposa, né, Cristina, que está aqui comigo, meus 3 filhos, né? Está Maria Luísa, Ana Júlia, Lucas, e alguns irmãos ali da congregação Betel, que estão nos dando alegria de estar conosco. Irmã Tânia, né, irmã Marli, irmã Daone, seus 3 filhos, que vieram estar com a gente aqui hoje. Nós estamos gratos ao Senhor. Esse texto que a gente leu, que eu disse que relaciona-se com o texto que eu li, é porque Jesus ia passar para o outro lado, mas ele não foi com os discípulos. Ele fala: vocês vão e depois eu vou. Se você ler lá depois o Evangelho de João, capítulo 6, você vai ver que os discípulos reservaram barquinhos, foram nos barquinhos, deixou alguns em terra, e disseram para Jesus, né? Depois o Senhor vai, nós deixamos um barquinho aqui para o Senhor. Mas Jesus não falou que ia de barquinho, ele só falou que ia. Mas eles falaram: nós deixamos um barquinho, depois o Senhor vai. E eles foram, ele falou: depois eu encontro vocês. Então tá, vão com Deus. E eles foram. Só que enquanto eles estavam indo, veio a tempestade. E a tempestade forte. E parecia que o barco ia naufragar e eles juntos, né? Os adolescentes cantou um hino muito lindo da Estila, né? Sobre o mar. E eu penso que esses homens começaram a pensar: mas que é isso aí? Foi ele que nos mandou ir. E agora vem essa tempestade. Foi ele que nos mandou. A gente é assim também. A gente pensa que se estamos fazendo a vontade de Deus, nada de ruim vai acontecer. A gente lê o Salmo 91, não como um salmo da soberania de Deus, mas lê um salmo de forma esotérica. Tem gente que até fala: olha, você deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 no meio da casa para espantar os males. Quando não tem alguém que abre ela e coloca debaixo do travesseiro, como se fosse um amuleto. O Salmo 91 não está falando que problemas nenhum não vai nos atingir. O que o Salmo 91 fala é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ele descansa em Deus, ainda que tenha seta que voe de dia, ainda que tenha mortandade à meia-noite, ainda que tenha praga, mas ele descansa à sombra do Onipotente. E é isso que a gente tem essa dificuldade, e os discípulos começam a suspeitar de Deus.
Ele manda a gente para ir, de repente vem essa tempestade. Puxa, eu comecei a trabalhar, né, esse ano na igreja, com tanto ânimo, querendo fazer a obra de Deus, só está me aparecendo problema. Eu estou parecendo os católicos, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas servir a Deus não significa estar numa sala VIP. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus parecia demorar, e de fato ele demorou, porque Marcos relata um detalhe, ele só foi encontrar eles na 4ª vigília da noite. Você sabe o que é isso? Os judeus contavam da seguinte forma, o dia e a noite, eles separavam, eles não contavam um dia de 24 horas como nós, eles contavam 12 horas do dia, o dia era o dia e a noite, 12 horas da noite separado. Então, a primeira vigília era das 6 da tarde, das 18 horas às 21. Segunda vigília, das 21 horas à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da madrugada. E a 4ª vigília era a última, era das 3 às 6. Primeira vigília, chuvão, vento, Jesus não veio. Segunda vigília, negócio só piorando, Jesus não veio. Terceira vigília, também não. Na 4ª, eu penso assim, lá para as 4 da madrugada, escuro, chovendo, a Bíblia diz que o vento era contrário, e de repente eles vêem uma sombra no mar andando, vindo na direção deles. Tem homem que diz, mulher grita muito. Ei, mulher grita qualquer coisa, mas homem grita também. Ali só tinha homem no barco. A hora que eles viram aquele negócio vindo, aquela sombra, 4 da madrugada, já assustaram. Irmão, a Bíblia diz que eles gritaram e só tinha homem no barco. Gritou e gritou muito. É um fantasma! Eles tinham muita superstição naquela época. É um fantasma! Agora que a coisa ficou ruim mesmo. Por que aconteceu isso? É porque eles pré-condicionaram a visita de Deus. Pré-condicionaram a visita de Jesus. Senhor, nós vamos, mas a gente deixou um barquinho para o Senhor. A gente faz isso também. Eu estou pensando como é que Deus vai me abençoar. Ah, vai ser naquela festa tal. Ah, vai ser naquele dia. Ah, vai ser através da irmã fulano de tal. Ah, Deus vai usar o irmão fulano de tal. E aí vai me abençoar. A gente pré-condiciona. Ó Jesus, a gente deixou um barquinho para o Senhor vir, tá? O Senhor vem. E quando Ele não vem no nosso barquinho, a gente assusta. Ó, eu deixei o meu barquinho, está lá Tiago 1. O meu está lá, Pedro 2. Mas Jesus veio de Deus, Ele veio andando sobre o mar. Ele vem como Ele quer. Ele vem na hora certa. Ele não vem nos nossos barquinhos. Ele não vem da forma que eu condiciono a sua presença ou a forma que Ele vem me abençoar. Ele vem como quer. Ele é Deus. Ele vem andando sobre o mar. E eles pensando que é um fantasma, e era Jesus que estava vindo para salvar eles. Às vezes é Jesus que está ali vindo te abençoar, e você está pensando que é um fantasma, porque você pensou que Deus vinha pela esquerda, Ele veio pela direita, ou você pensou que Ele vinha pelo sul, Ele veio pelo norte. E a gente começa a questionar. E Ele fala, sou eu. E ele entra no barco. E a partir do momento que ele entra no barco, o vento cessa. A tempestade cessa. E o barco chega ao seu destino. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça.
Qual que é a sua ansiedade hoje? Essa ansiedade, não consegue dormir direito, já foi até no psicólogo, e não estou dizendo que não deva ir, tem casos que tem que ter um acompanhamento, foi no psiquiatra, eu também não digo que não deva ir, que há casos realmente graves, ele receitou alguma coisa, mas aquilo não está resolvendo, porque às vezes você toma uma medicação e fica ali meio quase que dopada com aquilo, e a hora que passa o efeito, a ansiedade parece que volta de uma forma pior. Como é que eu sou curado disso? Só tem uma forma, quando eu entrego essa ansiedade nas mãos de Deus. Quando eu coloco ela nas mãos daquele que tudo pode fazer, dizendo: Senhor, eu não posso resolver isso, mas o Senhor pode. Senhor, os meus recursos acabaram de todas as formas que eu penso, mas o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Eu então coloco essa minha ansiedade, como diz Pedro, ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. É interessante o termo que Pedro usa, ele diz: lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Jesus ecoa eco na palavra de Jesus, que ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não cuida em vós que haveis de comer ou beber, porque o vosso Pai Celestial tem mais cuidado de vós do que de plantas, do que dos animais. Porque se Deus olha os lírios do campo e vocês não fazem nada sobre eles, eles crescem naturalmente, a chuva cai, eles tiram a seiva de onde precisa, e eles são lindos, eles são tão mais bonitos que Salomão na sua glória. E vós, Deus tem mais cuidado de vós. Se os pássaros vão, quando acaba o alimento num lugar, eles fazem uma rota e vão para outro lugar, e Deus cuida deles, quanto mais de vós. Jesus fala: Deus tem mais cuidado de vós do que de pássaros. Portanto, não questione por o que haveis de comer, o que haveis de vestir, porque Deus tem cuidado de vós. Mas é difícil, e a gente começa a questionar, e começa a colocar nossos cacoetes em Deus, associar em Deus. Mas às vezes Ele atrasa para que a gente creia. É porque o atraso, na verdade, está só na nossa mente, porque Ele vem na hora certinha, no tempo certo. Os gregos tinham duas palavras na língua grega para relacionar tempo. Às vezes eles usavam a palavra cronos, que vem de cronômetro, de relógio, é o tempo real, é o tempo corrente. Ou às vezes eles usavam outros termos, que era o tempo de Deus, o tempo da divindade. Esse tempo que não é medido, esse tempo que só Deus pode fazer, porque Deus está além do tempo. E Ele vem, e quando Ele vem, parece que para nós atrasou, como Maria e Marta acharam que Jesus veio fora da hora, e sendo que Jesus havia dito: olha, quando a notícia chegou, teu amigo Lázaro, quem tu amas, está doente. Ele fala: eu vou lá despertá-lo. Mas não foi naquela hora. Era um dia de viagem para ir, um dia de viagem para voltar. Ou seja, e ele diz: olha, eu irei. Mas quando o moço volta para a família, Jesus não vem com eles. Lázaro já tinha adoecido, piorado, e agora chegou a óbito. E Jesus não veio. Até que ele diz: agora eu vou lá para a cidade. E quando ele chega,
As duas vêm encontrá-lo, uma primeiro Marta e depois Maria. E elas chegam e falam: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus havia dito para os discípulos antes de vir: olha, eu me alegro que lá não estivesse. Se um pastor falar um negócio hoje, vamos dizer, é um insensível, não tem coração. E Jesus falou: eu alegro que eu lá não estivesse. E quando ele chega, elas falam: agora não tem como mais, ele já morreu, e o Senhor não estava aqui. E ele diz: olha, eu vou ressuscitá-lo. Ela falou: não, eu creio, Senhor, eu creio que no último dia haverá aquela grande ressurreição e o Senhor vai ressuscitá-lo. E Jesus falou: você não está entendendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É interessante que ela cria no Jesus do passado. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui no passado, meu irmão não teria morrido. Tem muita gente que acredita nas promessas da Bíblia. Ele crê em tudo que aqui está. Ele crê nessa visão. Mas ele tem dificuldade para crer hoje. Ele crê no amanhã também. Ele acredita que Jesus voltará, que haverá um arrebatamento, que o Senhor buscará a igreja. Mas às vezes tem dificuldade de crer no hoje. Ela cria no passado, nos feitos de Jesus no passado. Ela diz: se o Senhor estivesse aqui. Ela cria no futuro. Ela diz: no último dia eu creio que o Senhor vai ressuscitar. Mas Jesus estava falando para o presente. Ele diz: você não está entendendo. Se creres, verás a glória de Deus. Quando ele chega lá, ele vê uma pedra, mau cheiro. Ele diz: tirai a pedra. É interessante essa questão da pedra, porque existe pedra que eu e você podemos tirar, mas existe pedra que nós não podemos tirar. Quando Jesus morreu na cruz, estava na cruz antes de morrer, muita gente gritava: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Às vezes o crente está na maior prova e é tentado a descer da cruz. Desce da cruz, desce da cruz. Ele não desceu da cruz. Ele morreu. Mas ao terceiro dia, havia uma pedra no túmulo de Jesus, selada pelo Império Romano. Ninguém podia violar, era sentença de morte quem se violasse. Selada pelo Império Romano, com vários guardas ali. Mas a hora que chegou o terceiro dia, com o selo do Império Romano, com a pedra enorme, com guardas, a Bíblia diz em Mateus 28, que desceu um anjo do céu, tirou a pedra, os guardas ficaram estáticos, sem poder fazer nada. A pedra foi removida e Jesus ressuscitou. Por que eu estou comparando isso? Porque existe pedra que a gente pode tirar. É por isso que Jesus falou: tirai a pedra. Eles podiam tirar pedras, não podiam ressuscitar morto. E eles tiraram. Aí Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Quando eu me converti, a primeira revista de escola dominical que eu estudei, eu bem novinho, escrita pelo pastor Lourenço Olson, era sobre o Evangelho de João. E lá, o pastor Lourenço Olson dizia no seu comentário que Jesus teve que especificar o nome de Lázaro, porque se ele não fala Lázaro, sai para fora, se ele só grita e fala ressuscitem, ou ressuscite, todos os mortos ressuscitariam. Tal é o poder do nome de Jesus. Por isso que ele especificou quem era para ressuscitar, porque se ele dá um brado geral, ressuscitava todo mundo ali na hora. Então ele especifica: é só Lázaro agora. Mas existe pedra que a gente não pode tirar. Existe pedra que por mais que a gente esforce, a gente não consegue. E aí vem os apelos para que a gente desça da cruz. Essa pedra só Deus pode tirar.
Aquela ali, os discípulos não podiam fazer nada de Jesus, mas na hora que chegou a hora da operação de Deus e da ressurreição, não tinha o império romano, não tinha soldado, não tinha um peso de uma pedra, nada podia suportar ao poder do Senhor. Tem tanta gente que vive a vida dizendo, a minha vida não vai para frente, é porque o inimigo está fazendo isso comigo, é o inimigo, é o diabo, é o diabo. Tem gente que fala mais no diabo que no nome de Jesus. É o inimigo, é o inimigo, é o inimigo. Vê diabo em tudo. Vê diabo atrás da cortina. Sente vibrações esquisitas em qualquer lugar. Eu não sei o que. Ai, ali, eu tenho medo daquilo ali, não sei o que, né? É coisa estranha. Eu não estou dizendo que isso não existe, é claro que existe. Quando eu fui pastorear a primeira congregação que eu fui dirigir, Daniel Fonseca, eu vi de perto o que é o mundo espiritual, um local ali completamente próximo do rio Berabinha, e muitas vezes a gente ia para o culto, estava descendo as mulheres lá com saiona de baiana mesmo, né? Eles iam lá fazer despacho no rio Berabinha, sem me conhecer. Eles olhavam com o olho todo vidradão assim, eu passando de carro, e falavam, o pastor está aí. Eu sabia, então, a gente sabe, foi fácil, foi uma luta espiritual terrível ali. Enquanto a gente sabe que existe. Agora a gente tem que ter a consciência que nós estamos guardados no Senhor. Que maior é o que está conosco que o que está no mundo. Que agindo eu, quem impedirá? Essa certeza que eu tenho que ter. Quando chega a hora de Deus operar, meu irmão, não tem diabo, não tem inferno que segura a operação de Deus. A tua bênção vem de qualquer forma. Não tem nada. E os demônios sabem. Um gadareno vem encontrar Jesus com 6.000 demônios. 6.000 no homem. Mas na hora que eles veem Jesus, ele fala, o Senhor já veio atormentar nós antes do tempo, já veio lançar a gente no abismo agora. Deixa a gente pelo menos entrar nos porcos. E Jesus calado, não falou nada. Mas ele sabe quem é Jesus. A Bíblia diz que eles tremem. E Jesus só falou, podem ir, e pronto. Eles já vão porcos e aquele homem fica liberto na hora. O poder do nome de Jesus é algo extraordinário. Hoje eu estou aqui para te dizer que a sua oração foi ouvida, que a sua oração chegou ao trono de Deus, mas a sua ansiedade faz parecer que não chegou. Às vezes as coisas não vêm no tempo e a hora que a gente quer. Daniel estava 21 dias orando, jejuando. Ele olhou o livro de Jeremias e viu que os 70 anos do cativeiro tinham se cumprido, Israel não voltava. Então ele falou, vou fazer aqui um propósito de 21 dias. E orando, no primeiro dia nada, no segundo nada, e foi. Chegou nos 21 dias, um anjo aparece. Gabriel, ele diz, Daniel, tu és muito amado. Desde o primeiro dia das tuas súplicas, ela foi ouvida e chegou ao trono de Deus. Mas o príncipe da Pérsia, falando sobre uma potestade espiritual, veio ao meu encontro. Mas Deus enviou Miguel para me ajudar. E agora, de repente, os judeus, vem um decreto e eles começam a voltar para a pátria. Deus toca no coração de um rei ímpio que assina ali um decreto e os judeus começam a voltar. A oração foi ouvida. Deus falou, Miguel, vai lá e rasga aquela nuvem de demônios lá, que o meu servo Daniel está clamando ali. Ele está precisando de uma resposta. Essa noite, você também veio pedindo a Deus. Chegou a esse culto aqui, só Deus sabe como você veio. Só Deus sabe o que você deixou em casa. Só Deus sabe como você está se sentindo fisicamente e psicologicamente, mas está aqui hoje. E veio pedir, Senhor, tem misericórdia, fala comigo nessa noite. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não consigo mais controlar, Senhor, estou tendo taquicardia, eu nem sofro do coração, mas a ansiedade é tanta que eu estou num estado terrível. Tem misericórdia de mim. E hoje o Senhor diz para você, você tem que
descansar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como a Bíblia é perfeita, né? O coração e a mente, os sentimentos e a nossa razão. Porque tudo começa na mente. É aquela batalha que tem ali. Mas o apóstolo diz: não anda ansioso. Conheça, esteja apresentando diante de Deus toda a vossa petição, súplica com ações de graça. Apresente ao Senhor, apresente para aquele que pode fazer alguma coisa. Hoje, com as redes sociais, quantas vezes as pessoas desabafam no Facebook, no WhatsApp, para alguém que não pode fazer nada por você. Nessa noite, não desabafe na rede social, desabafe para o Senhor. Ele diz: Senhor, aqui está a minha angústia, a minha súplica diante do Senhor. O Senhor pode hoje resolver tudo isso que eu estou pensando. E de repente uma paz inexplicável vai começar a encher seu coração. E o Espírito de Deus vai começar a falar ao seu coração. E dizer: eu estou aqui, essa tempestade eu vou acalmar agora. Eu estou no barco já, eu já estou no seu barco, e agora essa tempestade vai acalmar. Chegou o dia de você receber e ficar livre de toda essa preocupação. E o barco chegou ao seu destino. Oh, aleluia! Aleluia! A gente quer conhecer a vontade de Deus, né? A gente corre atrás de uma palavra para conhecer a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus não é para ser conhecida. A vontade de Deus é para ser experimentada. É diferente. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Posso orar, pastor? Vou pedir que todos coloquem de pé nesse instante. Eu quero saber se há alguém que hoje, diante de tudo que ouviu nesse culto, seu coração está ali, falando: mas se falarem hoje, pedir para vir à frente, eu quero ir, eu quero receber essa graça de Deus, essa paz que excede todo entendimento, eu quero receber Jesus, eu quero receber essa certeza de salvação. Se alguém para Cristo nessa noite, peço que convide essa pessoa para vir aqui. Alguém que está afastado, venha. Hoje é uma noite maravilhosa, uma noite de salvação. O Senhor está dizendo: vem ao Senhor. E eu quero orar por você também, que está aqui na casa de Deus. E o Senhor falou seu coração. Você está nesse quadro de ansiedade tremendo. E não é vergonha nenhuma vir à frente, de forma nenhuma. Ninguém vai pensar que você está X ou Y, de forma nenhuma. Você simplesmente creu e vai receber agora a pacificação do seu ser, em nome de Jesus. Venha, pode vir, em nome do Senhor, enquanto a gente vai